gente, tudo bom? Eu sou professora de Geografia, sou professora Lana Braga e hoje vamos relembrar algumas formas do relevo, tá? Já que a gente viu nas aulas anteriores, né, os agentes modeladores internos, vamos ver, já vimos os externos, né, como a erosão, os internos como o tectonismo, né, a movimentação das placas tectônicas. E a gente também viu, né, a sua geologia, né, o embasamento, aquilo que estrutura esse relevo. Tá? Aí a gente lembra, embasamento cristalino, sedimentar e os dobramentos modernos, tá? E aí a gente vai ver aqui as formas de relevo, as principais, tá? Vamos citar essas 4, né? Primeiro aqui, que é o planalto. Deixa eu colocar aqui a ponta do laser, tá? O planalto, tá? Que é uma forma de relevo que predomina o processo erosivo. Há muito tempo era chamado, tá, o planalto de um plano alto. Hoje, né, tem outra classificação. A classificação que ele tem hoje é onde acontece, onde predomina os maiores processos erosivos, tá? E aí, que erosão, professor? O que é erosão? Vamos relembrar, tá? Erosão é um processo de desgaste da rocha, tá certo? E aí a gente tem um exemplo, tá, de um planalto. A gente tem aquele relevo de chapada, tá? A gente tá vendo aqui a imagem da Chapada Diamantina, mas tem várias chapadas, principalmente na região centro-oeste, que é um relevo formato de uma mesa, ou seja, ele tem uma altitude maior, tá? Não necessariamente ele precisa ser no formato de uma mesa, ele pode, né, ter também, olha aqui, esse aqui é a Chapada da Ibiapaba. Ele também pode ter o seu topo, né, um pouco arredondado, um pouco esférico, que pode ser chamado de serras ou morros, tá certo? Então, o planalto é onde acontece, onde predomina os maiores processos erosivos, tá? É em elevadas altitudes que acontecem esses processos erosivos, tá? A segunda forma de relevo é o de planície, tá, gente? O de planície, gente, é ao contrário do planalto. É tudo ao contrário do planalto, tá? É uma área mais rebaixada, tá? É uma área mais rebaixada onde acontece o processo de sedimentação. Professora, como assim? É um processo de deposição, tá? Tudo ali vai ser depositado, tá? E a superfície, ela é bem mais plana. A gente tem um exemplo do Pantanal, tá? É bem plano, é a região mais plana do mundo, tá? É uma região que é uma área de deposição, né? A gente está vendo aqui também a Amazônica, tá? A planície amazônica, que até os rios, gente, a velocidade da água é uma velocidade mais amena, tá? Bem devagar, porque é plano, tá certo? E é um local de deposição. Outra forma de relevo que temos, é a depressão, tá? A depressão, gente, é como se fosse um buraco, tá certo? Claro que numa prova você não vai colocar assim, a depressão é como se fosse um buraco. Não. Eu tô tentando só fazer com que vocês consigam imaginar. Então, são áreas altamente rebaixadas, muito mais rebaixadas que uma planície, tá? Que tem alto processo erosivo. E ela pode ser dividida em duas: a depressão relativa e a depressão absoluta. A depressão relativa, gente, é que ela está acima do nível do mar, tá? Por exemplo, uma depressão entre dois vales, né? Ao seu redor é uma altitude maior, mais elevada, e ao centro, né, a depressão, ou seja, a depressão relativa, ele está acima do nível do mar. E a depressão absoluta, essa imagem aqui mostra, né? Temos o nível do mar, que como se fosse litoral, o mar e o oceano, né, quando a gente vai mais adentro. E aí a gente tem uma depressão absoluta, tá? Que é tão baixa que está abaixo do nível do mar. Um exemplo, professora, os Países Baixos lá na Europa, tá? Um exemplo é a Holanda. A Holanda, ela é considerada um país baixo porque ela está abaixo do nível do mar, tá certo? E temos o relevo de montanhas, tá? Que é um relevo de forma mais jovem, é um relevo que tem um embasamento de dobramento moderno, tá? Sua geologia de dobramentos modernos. E o exemplo que a gente tem mais é a Cordilheira do Himalaia, que fica lá na Ásia. Temos a Cordilheira dos Andes, tá? E ela é mais jovem, tá certo? E aí, gente, se prestarmos atenção, quase todos eles têm no Brasil a forma de relevo de planalto, planície e depressão. Tá? A única que não tem no Brasil é uma depressão absoluta, não tem no Brasil, e o relevo de montanha, porque a gente não sofre tectonismo.
Então, a gente vai ver posteriormente, né, onde é que está espalhada essas formas de relevo no território brasileiro, tá certo? Então, obrigada e até a próxima aula.